Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é futebol inglês. Tem a ver com Premier League, mas não é exatamente da Premier League, porque vamos falar de Wayne Rooney e a volta dele ao futebol inglês, só que agora para jogar a Championship, a segunda divisão inglesa, com o Derby County. E a primeira partida dele já traz alguns tópicos interessantes para a gente abordar aqui, porque, claro, pode ter a ver com uma mudança de perfil dele para essa reta final de carreira. É bom lembrar que ele assume o Derby County como o auxiliar técnico também do Philippe Cocu, então é o início de um trabalho dele como comissão técnica e uma reta final de carreira como jogador, uma brilhante carreira, um dos grandes jogadores aí da geração na Inglaterra, mas com alguns componentes legais pra gente destacar. Convido você sempre, né? Se inscreva aí, só clicar aqui embaixo você se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, é sempre importante pro canal que você deixa a curtida no vídeo e participe, fique à vontade para comentar também. Wayne Rooney vai virar um meio-campista, um volante, vai jogar como meia, vai ter liberdade para ser atacante. Parece até uma discussão de uns 10 anos atrás, porque o Rooney chegou em parte da carreira dele no Manchester United a ser eventualmente trabalhado como um meio-campista. E aí, para fazer essa diferenciação, para tentar até ajustar aqui uma questão só de nomes mesmo, nomes para cada função, no caso. Eu falo geralmente dividindo da seguinte forma. O volante seria aquele jogador mais recuado numa linha de meio campo, jogando mais próximo da linha de defesa. Ele pode ser um construtor de jogada, pode ser um destruidor, pode ter funções diferentes, mas a ocupação daquele espaço geralmente dá a entender o papel do volante. Um meio-campista já é um jogador que cobre uma área um pouco maior do campo, então não necessariamente vai ser aquele volante, que seria aquela figura mais ou menos do primeiro volante, na nomenclatura que é muito usado no Brasil. Seria mais um segundo, um meio-campista, um jogador que participa mais das diferentes fases do jogo. O meia já é aquele que atua à frente dos meio-campistas, já mais próximo dos atacantes, às vezes quase como um segundo atacante. Então, feita essa ressalva rápida, aí eu acho que é muito mais uma questão de cada um, como cada um define as diferentes faixas do campo, e aí eu tô falando da faixa central do campo, mas de alturas diferentes no campo, só por uma questão de esclarecimento aí do que eu vou falar daqui pra frente, já que esse é o assunto. E o Rooney, na estreia dele pelo Derby County, foi um meio-campista. Então, dizendo isso, eu tô falando que o Rooney, nos tempos de Manchester United, se a gente for pegar lá o início, quando ele sai do Everton, vai pro Manchester United e tudo mais, o Rooney alternou entre o 9, o atacante mesmo, ou um segundo atacante, em vários momentos jogando atrás da referência. Então a gente chegou a ter, por exemplo, num primeiro momento, o Rooney e Van Nistelrooy jogando juntos. Depois a gente viu o Rooney muitas vezes jogando como 9. Depois de determinado momento, a gente passa a ter o Rooney, por exemplo, atrás do Van Persie, formando ali uma dupla, mas que na verdade muita gente tratava, ou o Chicharito também, né? Muita gente tratava como 4-4-1-1, para diferenciar um pouco de um jogador que não é exatamente um meia, é mais um segundo atacante, mas ele não está alinhado ao outro atacante, está jogando mais recuado, enfim. Nem acho que essa questão dos números seja a questão mais importante aqui, não. É muito mais uma questão de área de atuação. E o Rooney, indiscutivelmente, foi um atacante completo, porque ele não era o centroavante, que dependia da bola chegar até ele perto da área para definir. Ele era um atacante capaz de organizar o jogo, de jogar com maior liberdade, de jogar caindo pelos lados ou por dentro, com muita disposição para jogar em diferentes espaços que pudesse ocupar no ataque. Ok, então aí a gente está falando de uma passada geral, ampla, por uma carreira que teve muitos momentos diferentes. Na Major League Soccer, recentemente, o Rooney jogava como um atacante mesmo. E chegou a ter bons momentos ali de um trio ofensivo que era interessante, com a Costa e com o Arriola. O Arriola, um jogador mais versátil, que podia jogar como ala, como ponta, como meia, de diversas formas diferentes. Mas os três tiveram momentos interessantes ali no DC United jogando juntos. Só que a gente viu quase sempre um Rooney atacante. Em muitos momentos, um Rooney até com mais cara do centroavante mesmo. E aí, claro, são ligas diferentes, de estilos diferentes, e na Championship agora, essa primeira partida, é claro, foi um Derby County que ainda não estava 100%, tinha alguns jogadores lesionados, alguns desfalques, então não dá para querer cravar em função de um jogo. Mas eu não vou me surpreender se a gente de fato enxergar o Rooney jogando cada vez mais como meio-campista. Num campeonato em que os atacantes são muito exigidos, ou que se exige tanto, primeiro, de contato físico,
E segundo, de explosões, de arrancadas, de tiros curtos, numa frequência muito grande, como é a Championship, né? Um campeonato de muita dividida e bola longa. Então a gente está falando de atacantes que frequentemente precisam disputar espaço com zagueiros fortes fisicamente, grandes, jogando de costas, mas ao mesmo tempo forçando esses movimentos de profundidade, romper a linha de defesa. Então você se entrega muito, se desgasta muito para participar, não necessariamente tanto assim. E acho que pensando um pouco dessa forma, dá para imaginar o Rooney fazendo esse trabalho de ir recuando. Isso vários atacantes ao longo do tempo na Inglaterra foram fazendo. Se a gente for lembrar, um que teve carreira muito vitoriosa no Manchester United foi o Dwight Yorke, jogador que chegou a jogar a Copa do Mundo de 2006 com Trinidad e Tobago, por exemplo, fez parte da seleção, eu ia falar, mas não deixa de ser, fez parte do grande Manchester United dos anos 90, né? Ele e Andy Cole formavam uma dupla de ataque, mas o United alternava, então podia ter vindo do banco jogadores como Solskjaer, como Sheringham e tudo mais. Mas o Dwight Yorke, em determinado momento da carreira, já para a reta final, vai recuando, primeiro para um meia, depois basicamente como um volante mesmo. Um volante que a bola passava mais por ele, então ele participava mais do jogo, usava o recurso técnico que poderia fazer a diferença, mas numa área um pouco mais distante da finalização. E eu acho que isso é possível com o Rooney. E essa primeira partida dele pelo Derby County, o jogo contra o Barnsley, mostrou um pouco disso. É claro que, de novo, um jogo só, não vai tirar conclusão nenhuma em cima disso, nem acho que essa seja a escalação, porque, por exemplo, o Derby County não contou com o Tom Lawrence, que é um jogador fundamental do time quando a gente pensa em o time ideal e tudo mais. Então vamos ficar com esse time que jogou como base. Então o Derby County teve o Bird jogando como um volante mais preso, então ele era da dupla, né, partindo de um 4-4-2, ele foi o volante que ficou mais, e o Rooney como esse meio-campista que tinha um pouco mais de liberdade, mas no momento sem bola, estava quase alinhado ao outro meio-campista, fechando ali uma segunda linha com 4. Mas até pelo fato do Rooney precisar ter essa liberdade para ir e voltar, para chegar à frente, para armar o jogo de trás ou chegar mais próximo da área de definição na grande área adversária, também é importante que exista muita dinâmica dos meias abertos. Então, aparentemente, não vai ser o Derby County dos meias que vão jogar tão espaçados, tão abertos. E alguns jogadores têm essa facilidade de ocupação de espaço e que podem compensar isso por dentro. Dwayne Holmes é um caso, né? Um jogador que tem essa intensidade para jogar como um meia que vai se projetar, mas que vai se comportar quase como mais um volante, mais um meio-campista no momento sem bola. Então foi ele de um lado, Knight do outro, e o Rooney é o camisa 32 quando a gente olha para o gráfico do posicionamento médio do Derby County antes das substituições, né, com o tempo enquanto esteve com os 11 titulares. E a gente vê justamente isso, ele está um pouco à frente do outro volante, mas ele está numa faixa de campo que mostra muito esse papel como um meio-campista, distante dos atacantes. Por mais que o Waghorn tenha jogado como um segundo atacante, que voltava muito também, né? Então ele ajudava a encorpar o meio, em alguns momentos até a compensar esse trabalho defensivo se o Rooney tivesse se mandado. Então a gente viu um time que pode, a partir dos meias abertos, compensar um pouco essa liberdade para que o Rooney não precise estar o tempo inteiro lá atrás como um volante, mas o ponto de partida do Rooney é o papel de um meio-campista. Eventualmente, até o atacante pode voltar e trocar temporariamente. Isso tudo é possível. E um outro caminho é a substituição de segundo tempo, tende a ter uma liberdade para o Rooney. Então, se o Rooney vai se desgastar fazendo esse papel de ocupação de espaço, e se a gente olha para os mapas de toques na bola do Rooney dentro do jogo, a gente vai ver que é muito mais o cara da distribuição. Ele deu assistência para o primeiro gol e inicia a jogada do segundo com uma ótima inversão para o Wisdom passar pelo lado direito e chegar à linha de fundo. Então, essa capacidade técnica para participar mais do jogo e ser um dos líderes de ações com a bola, de toques na bola, de passes, pode acrescentar tecnicamente para o time, mas é claro que com o passar do jogo é possível que ele se desgaste muito também. E também é perfeitamente possível que a substituição para o segundo tempo tenda a ter a entrada de um meio-campista que libere o Rooney para jogar. Aí sim, como um segundo atacante ou como 9, porque aí vai depender do que o jogo vai exigir, do contexto de cada partida. Mas são cenários, são possibilidades diferentes. Então é um Rooney que inicia uma trajetória agora na segunda divisão inglesa, é uma atração no Derby County que não faz boa temporada, mas é lógico que esses próximos passos do Wayne Rooney vão ser seguidos com atenção, porque a gente está falando de um dos grandes jogadores da história da seleção inglesa, de um dos grandes jogadores das últimas décadas no futebol inglês, sem a menor dúvida, e que agora vai para um outro estágio. E a gente pode ser que a gente acabe vendo essa transformação num jogador com outras características, ou com uma ocupação de um outro espaço,
como foi nessa estreia dele pelo Derby County. Conta aí com os comentários de vocês. Você imagina o Rooney virando um volante mesmo, passando a jogar como esse meio-campista? Um abraço, até a próxima.